é difícil dizer o que foi mais desastroso nessa noite em relação ao São Paulo, né? O Rogério, ele, sucedendo o Crespo, ele teve no comando do São Paulo algumas poucas boas partidas, 2 vitórias que estão dando até o momento um respiro ao time na disputa da zona de rebaixamento, que foram contra o Internacional e contra o Palmeiras, principalmente, em que esses adversários jogaram com as suas equipes, o Palmeiras reserva inteiro e o Inter praticamente reserva. Não fossem esses 6 pontos, olha, o São Paulo talvez caísse para a segunda divisão mesmo. Tem chance, hein? Tem chance de matemática de cair, mas é complicado, precisa de uma combinação de resultados. Porque se dependesse do próprio time, porque o time foi piorando. Além dessas vitórias, o São Paulo teve partidas completamente desastrosas sob o comando do Rogério, com a assinatura dele, como contra o Flamengo e como contra o Grêmio. Contra o Grêmio, eu estou já com 50 anos, a idade do título do Galo. Eu não lembro de ver uma partida tão ruim do São Paulo nos primeiros 45 minutos, tão desorganizada, tão bagunçada, numa escalação que não tinha a menor justificativa. E aí ele vai justificar depois na entrevista e piora a situação. Coloca toda a responsabilidade nos jogadores, principalmente no Benítez, o argentino, tira a responsabilidade dele. E o São Paulo foi, assim, destruído pateticamente. Eu acho que o terceiro gol por cobertura é simbólico, aquele gol de churrasco, né? No final do churrasco, quando o goleiro já está tomando uma cerveja no meio do campo, sabe? Já está ali, já sem as luvas, lá, está querendo comer uma carninha e tal, está no meio do campo e toma um gol por cobertura, gol de churrasco. Que é um pouco o retrato do São Paulo nessa temporada, de brasileiro, né? Sobretudo. Eu acho, Tironi, que eu fiquei sinceramente surpreso negativamente com a volta do Rogério ao São Paulo. Eu imaginava um treinador, e acho que já é tempo por conta dessas partidas todas, eu imaginava um treinador mais maduro, taticamente falando, e sobretudo mais maduro em termos de relações e em termos de comunicação. Cara, o Rogério parece ter evoluído depois da sua primeira passagem pelo São Paulo, depois de ter vencido o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo e tudo mais. O Rogério continua sendo completamente autoral nas suas decisões em campo, a cada jogo, a cada time. No Flamengo foi menos, porque se fizesse isso no Flamengo, se ele escalasse um time desta forma, quando ele dirigiu o Flamengo, e perdesse um jogo da forma que ele perdeu, ele seria demitido no dia seguinte. Ele no Flamengo foi mais conservador, fez uma mudança tática só, Arão na zaga e Diego no meio de campo, privilegiou um time titular e foi campeão brasileiro, e nessa temporada teve altos e baixos. No São Paulo ele tentou reinventar a roda em todas as situações. Vejo um técnico com problemas táticos, com uma necessidade de colocar as suas digitais em cada jogo, em cada situação, em cada escalação, e vejo o eterno problema de relacionamento e de comunicação. Vai se comunicar mal assim lá embaixo. O dia em que o Rogério Ceni, jogador supercampeão, técnico promissor até ao momento, chegar numa entrevista e dizer: eu errei, a responsabilidade é minha, eu de fato vou fazer o programa como gosta o Juca, ou corto meu braço, ou saio daqui. Ele não é capaz de admitir um erro. Isso é uma coisa absurda. Ele é incapaz de admitir um erro. E as pessoas que não admitem erros, elas são pessoas, digamos, discutíveis no mínimo. No mínimo. E para um treinador de futebol que comanda 30 e tantos não admitir um erro, ele está morto. Porque passa tudo para os 32. Um comandante tem que admitir os próprios erros e tem que saber mobilizar seus comandados. O Rogério Ceni, como o jogador, já tinha essa situação, só que aí tinha uma divisão de responsabilidades, que aí tem outros jogadores, mesmo que ele sendo maior, o capitão. Como treinador, ele não pode continuar sendo a pessoa que é, simples assim.
ou ele muda a forma de enxergar o mundo e de se comunicar, ou ele não vai ter sucesso na profissão. Esquece. E pode ser no São Paulo, que é o clube que ele conhece tão bem, e curiosamente, ele não tem mais a mesma boa vontade por parte do torcedor que ele tinha. O estádio até agora não cantou o nome dele desde que ele voltou ao São Paulo. E não é pela declaração de amor ao Flamengo só, é pelas questões da dificuldade de comunicação. E ele, nessa partida contra o Grêmio, ele foi um desastre, taticamente falando, um desastre na mobilização do time, um desastre na entrevista depois do jogo. E ele não disse nenhuma vez a palavra "eu errei". Vai tentar uma tentativa, assim, no espelho. Eu errei. Tenta falar assim, eu errei. Às vezes a pessoa não consegue olhar no espelho e falar, eu errei. Eu erro. Eu não sou perfeito. E acho que o Rogério Ceni precisa de um espelho. É uma situação nítida para mim. E vou te falar um negócio. Nós estamos falando perspectivas para o São Paulo e ele já traçou as piores perspectivas para o torcedor. O torcedor, segundo ele, tem que se precaver porque anos difíceis virão. O torcedor do São Paulo, ele está já preparado para anos difíceis há 10 anos. Ele já está, e a resposta dele é na arquibancada, no apoio ao time que foi o responsável pela permanência do São Paulo até agora na primeira divisão do campeonato. E não pelo trabalho dele, Rogério Ceni, que não melhorou em nada o desempenho do time. Ele chegou a dizer, Tironi, só para a comunicação, que ele assumiu o time estava na 16ª colocação por aproveitamento. Quando na tabela era 12º, mas ele fez os jogos atrasados. Hoje, com os jogos atrasados, nesse momento que nós estamos falando, o São Paulo é o 16º em aproveitamento. Então, assim, o time não melhorou nada, o Rogério não melhorou em nada, né? E acho que a perspectiva para o ano que vem, se o São Paulo se salvar, com o Rogério, ela é mais complicada do que seria com qualquer treinador, por incrível que pareça, por essa aura negativa que o cara carrega e pela falta de uma autocrítica explícita. Olha no espelho e diz, eu errei. Experimenta fazer isso durante as férias. É o conselho que eu dou, se eu posso dar conselho para alguém. Qual